Vamos dando continuidade imediatamente ao nosso fórum. Eu chamo o próximo palestrante, pastor Bruno Taioli. Ele vai falar sobre o impacto da Bíblia na vida do jovem. Lá vem mais coisa boa. Atualmente, integrando o Comitê Olímpico Mundial, o pastor Bruno usa o skate como ferramenta de evangelização. Idealizador da Skateboard Bible, publicada pela SBB, deu início a grande parte dos ministérios que hoje trabalham com a cultura do skate no Brasil e no mundo. Com uma história de superação da dependência química de álcool e drogas, pastor Taioli hoje é missionário na Itália, onde pastoreia uma igreja, um projeto, em um parque de skate. Vai subir de skate ou vem assim mesmo? Por favor, pode vir então. Pode vir. A galera está pedindo skate. Então com ele. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu vou tentar falar parado aqui. É legal uma tribuna porque ela esconde um pouco a barriga, né? Mas falar parado para mim é um desafio, né? E eu gostaria de agradecer, né, a Sociedade Bíblica do Brasil, o Reverendo Erni, o Ageu. Queria agradecer também a Ionice. A Ionice não está aqui, e depois eu vou contar um pouquinho da história. Ela é um grande networker da Sociedade Bíblica, e eu vou contar como as coisas acontecem por um acaso também. Queria agradecer a cada um de vocês, a cada ministério aqui representado, a cada missão, a cada missionário. E me foi dado o tema, né, de falar sobre o impacto da Bíblia na vida do jovem. É um tema bom para se levar quando a gente entende duas coisas. O impacto da Bíblia, nós estamos entendendo no Fórum de Ciências Bíblicas. Nós temos aqui teólogos do mais alto nível, pessoas de dentro do Brasil, de fora do Brasil. Eu estou tendo um privilégio, até me questionei, né? Falei, o que esses caras me chamaram para falar no Fórum de Ciências Bíblicas, né? Porque a gente fala, né? A gente costuma fazer uma brincadeira e fala que tem um estereótipo no skatista, né? Eu ando de skate desde 1975, faz tempo, padedel, né? Comecei a andar de skate nas ruas de São Paulo e aí faço parte de uma geração que cresceu nesse meio. E aí tem um estereótipo que acho que se eu falar aqui o skatista, vocês vão saber ligar o resto das coisas que você fala. O skatista é... Não, vamos lá, sejam reais, né? Skatista, quando me falava assim, skatista... pode? Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Amém? Isso é fantástico. Vamos ver se funciona esse negócio? Já está... Uau, fica melhor aqui ou aqui? Aqui já desligou. Melhor aqui. Então, olha só. Como é bom, né, a gente poder andar e transitar. Olha só, vamos ser franco. Quando você escuta a palavra skatista, pelo menos na minha geração, naquela década, você escutava assim, skatista, que mais? Boa. É isso aí, skatista, vagabundo, maconheiro. É um estereótipo, acompanhava a fala, né? E não precisa, quem anda de skate aqui? Tem um pessoalzinho meu, tem outro que está chegando, legal. Então, você pega esse estereótipo
e transforma para cá. É fácil transformar para lá. Aí quando você pega um cara que vai falar de Bíblia, né, você fala, pô, o cara, né, não sei o quê. Eu costumo falar que eu mudei um estereótipo. Eu não sou mais maconheiro, graças a Deus, né? Mas eu continuo mais ou menos skatista, mais ou menos não, continuo skatista e vagabundo. Por quê? Porque eu estou misturado naquele meio. Não adianta eu falar assim, pô, eu ando de skate, é legal, a igreja é fantástica, eu amo a eclésia, eu amo a igreja, eu acredito na união do homem, né? Naquele quadradinho legal pra caramba, mas eu acredito que aquele quadradinho ele pode aumentar e chegar num skate park, e chegar numa capelania, né? E chegar em vários lugares que a palavra de Deus tem que chegar. Bom, o impacto da Bíblia na vida do jovem. Será que tem esperança para isso? Quando a gente olha o jovem lá fora e olha essa faixa etária aí de 13 a 40, 50, jovem é o cara que parou de sonhar, certo? Quando você olha para esse jovem urbano, secularizado, né? Você consegue chegar, por exemplo, com uma Bíblia, vamos dizer, uma Bíblia que eu amo, a Bíblia Bom Dia. Eu gosto muito da Bíblia Bom Dia, ela é muito legal, é muito simples, muito aplicativa. Você chegar com uma Bíblia dessa, numa praça, num skate park, e dá para esse jovem, ele vai aceitar numa boa, ou aquela capa preta, uma MacArthur, o que seja, né? Ele talvez aceite, mas você vai ter uma dificuldade de dar a Bíblia para esse jovem, né? Não estou falando do jovem que o desviado, eu achei legal o desviado, porque é legal ter o cara, o crente desviado, o católico não praticante, né? É um tempo que o cara está dando, né? Eu acho que é um tempo, né? A semente não é lançada fora. E aí, o que a gente faz para a Bíblia ter um impacto no jovem? Aí se aperta, ela falou que o mecanismo é simples, é porque aqui sobrou pouco neurônio, queimou tudo na década de 80. Foi 22 anos de muita droga, meu Deus. Funcionou. Olha só, história do skate. Eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês o que é esse meio que nós vivemos, tá? Esse meio underground de jovens totalmente secularizados e linkados numa mídia. Você não tem um jovem hoje que não tenha um celular, que não tenha acesso à internet, que não tenha a rapidez e também a rapidez de consulta. Deixa eu ver o que esse cara está falando, né? E aí você pega, como começou o skate? Né? Você fala, o skate é um negócio, é um brinquedo. Sim, também. Mas hoje ele é muito mais que isso. Ele começou nas ruas da Califórnia na década de 50. Na década de 50 ele começou por causa de um fator natural. O que aconteceu? Acabou as ondas. E aí os surfistas, o que eles foram fazer? Pegaram os patins, botaram as rodas debaixo de pranchas e desciam as ruas simulando o surf. Ok? Depois disso, na década de 70, 60, 70, outro fator natural ajudou e contribuiu ao nosso esporte que nós fazemos hoje, que foi a seca na Califórnia, a seca nos Estados Unidos. Nessa época, o que aconteceu? Não se podia regar o jardim, não se podia encher as piscinas. Então as piscinas esvaziaram. E os caras que estavam já andando com aquele negócio na rua, viram a possibilidade de simular o surf. E ir para transições, piscinas com curvas, com exatamente aquilo. Né? E aí, dali pulou para um boom de um esporte que vem crescendo dia após dia, tomando uma dimensão de um esporte que está tomando um campo de outros esportes, porque é um esporte de ação, é um esporte atual e é um esporte que vem conquistando cada vez mais vida. Quem mora, por exemplo, em periferia aqui, né? Falo periferia porque hoje condomínio fechado, o cara que podia estar brincando na rua não está no videogame. Mas quem mora num lugar que tem vida e as crianças estão na rua,
você vê muito mais o jovem hoje andando de skate do que jogando bola. Essa é uma realidade. Você vê o menino ali andando de skate. Bom, os dados atuais. O que nós tivemos Olimpíadas aqui no Brasil, foi um sucesso. Credo. Aí, foi aquele negócio que nós vimos, né? Mas nós tivemos muita coisa boa. Por exemplo, eles fizeram um censo pré-olímpico. O Ministério dos Esportes fez um censo que mostrou para nós que fazemos parte de um esporte, que skate vocês vão entender um pouco mais do que esporte, é uma filosofia, / estilo de vida, / jeito de ser, esporte também, né? Porque você tem todo um contexto cultural nele. Aí você pega esse Ministério do Esporte e ele faz o seguinte, ele faz um censo de todos os esportes que são praticados no Brasil. Primeiro esporte mais praticado no Brasil, futebol. Beleza? Incontestável. Segundo esporte mais praticado no Brasil, o skate. Me assustou de uma tal maneira que eu falei, caramba, como assim o skate? Tem outro esporte? Não, o skate. Aí eles fazem um censo e levantam que o nosso público, ele tem 8,4 milhões de skatistas no Brasil. Caramba, 8,4 milhões, é um negócio absurdo. É uma grande cidade, né? Eu moro na cidade hoje que tem 70 mil habitantes, né? Então, 8,4 milhões de pessoas a serem atingidas, tá? É uma população. Vai para os Estados Unidos, 7 milhões. Você vai para a Itália, 1 milhão de skatistas. Ele tem crescido de uma maneira que não passou de moda, não é. O skate, um dado, o skate ele passa a partir da Olimpíada de 2020, Tóquio, a ser um esporte olímpico. Aí vocês vão ver um bando de vagabundo, skatista, né? Não, tô brincando. Mas um bando de cara esquisito, tatuado, praticando um desses esportes olímpicos hoje. E nós estamos já a partir de hoje, desde que soubemos que o skate ia ser olímpico, nós vamos estar nas Olimpíadas com a Skateboard Bible. Ok, cultura do skate. Aí é legal, porque aí você entra onde é a palavra de Deus. Como funciona a cultura? Como gira a cultura do skate? Gira assim, por exemplo, eu, pessoa mais velha, eu tenho, ali no skate tem uma hierarquia. Então, olha só que legal, tenho respeito aos mais velhos. Se eu for numa pista de skate, andar, e eu botar o que a gente chama de tail na pista, e tem outros jovens, e eu fizer menção de dropar, os outros jovens vão parar. Isso é mundial. Por quê? Eles dão a possibilidade, ou eles dão crédito, respeito aos mais velhos. Legal. Aí você tem um monte de coisa. Por exemplo, quem viu um jovem andando de skate, é um absurdo. O cara tem uma muretinha e fica ali o dia inteiro. Aí ele tenta uma manobra, ele erra. O que acontece? Ele tenta de novo. E se ele errar, ele tenta de novo. E se ele errar, cara, você tem que chegar lá para aquele menino e falar, para com isso, está me irritando. Vai fazer outra coisa. Ou o cara, né? E ele tenta de novo. E ele cai, se machuca, sangra, levanta e continua. Existe uma perseverança, existe um não desistir, existe uma esperança nesse meio que nós conseguimos linkar muito a palavra de Deus. E aí você tem, o que eu fiz aqui? Fui eu? Jesus. Beleza. Bom, a cultura de skate funciona assim. Eu vou numa pista, eu não conheço ninguém. Eu chego lá, eu me apresento a todos. Tudo bom? Como vai? Meu nome é Bruno. Tudo bem? Bruno. Pleased to meet you. Nice to meet you. Como estai? Né? Ohio. E assim vai, filho. Entendeu? Aí a gente se apresenta e depois daquilo vai andar de skate. A gente tem que conhecer essa cultura. O missionário tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que conhecer, estar misturado nesse meio e saber como funciona. Como transitar no meio da missão que Deus te deu. Agora sim, hein?
Bom, temos aqui algum dado. Você vê, isso foi extraído de um livro, O Evangelho Radical, que foi produzido pelo pastor Marcelo Caldas de Salvador e saiu esse ano. É legal que tem muito dado legal. Então você tem aqui os dados da cultura jovem. 38% dos skatistas são adolescentes entre 12 e 20 anos. 37% entre 21 e 35 anos. 23 acima dos 35. Aí você tira 1%, é a garotadinha, né? Então você pega essa população e você vê, caramba, olha quanta gente para mim atingir. Eu, por exemplo, vou fazer 50. 5.0, né? Vou entrar agora numa nova linha, porque eu não quero chegar aos 60 nessa estrutura muscular, né? Eu quero ter um novo corpo. Aí, esse que eu tenho não me agrada. Vamos lá. Aí você pega essa população, que você pega pessoas esclarecidas, 20, 30 anos. Desses 8,4 milhões de skatistas. Vamos lá? Aí você pega, vamos lá para a nossa praia, né? Igreja. Vamos falar de igreja. 32% são evangélicos tradicionais. 19% católicos. 14% pentecostais. 14,9% não professam fé nenhuma. 13% se dividem nas outras religiões. E 5% são ateus. Quando você pega isso daí, esses dados, junto com aqueles dados, com aquele outro gráfico, e fala assim, caramba, como eu vou atingir essa população com a palavra de Deus? Como é que eu vou levar esperança a esse povo esquisito que está nas ruas, muito bem informado? Nós não estamos falando de pessoas ignorantes, nós estamos falando de pessoas que consultam, sabem o que estão falando, não estamos falando de pessoas drogadas tão somente, porque boa parte desses caras aqui não usam droga. Filho, olha como o tempo mudou, o skatista não se droga mais. É um absurdo isso. Não tem, muda tudo. Nós passamos a um patamar de esporte mundial, de esporte olímpico. Bom, é possível pregar a palavra nesse meio? Eu queria só saber onde é que está o time. A timeline está com você? Você me joga um negócio aí? Valeu. Aí, como é possível pregar a palavra nesse meio? Eu dividi em 2 grupos. O grupo A, jovens que devemos conquistar, que é o que todo mundo almeja. Vamos alcançar o jovem, vamos alcançar as nações, vamos alcançar, vamos conquistar. Ok? Esse é o grupo A. E um grupo B, que é o jovem que nós já temos na igreja. Por quê? Ele que falou, não, eu estou afastado. Não, ele faz parte. Né? Eu não gosto desse termo afastado. Eu acho que ele faz parte, ele é família, não deixou. Eu falo que o que me diferencia de um tóxico dependente, de um dependente químico, é uma grama. Né? Hoje eu estou limpo há 17 para 18 anos, que eu parei de usar droga. Mas eu fui um dependente químico. Eu usei droga durante 22 anos na minha vida. Eu fiz escolhas erradas. Naquele momento, que se a palavra de Deus talvez tivesse entrado na minha vida, teria sido diferente. Né? Eu fiz um percurso de 22 anos, onde 11 anos eu fui parar no crack. Fiquei 11 anos naquela droguinha maldita, virei um nóia, né? E fiz todo o percurso. De um abismo puxa outro abismo. Aí fui para, a irmã que palestrou agora, eu fui para 15 internações em diferentes hospitais e clínicas, e não tinha um cristão que foi lá falar comigo. Naquela época, né? A gente está falando década de 80. Né? Então, cara, você pega esse grupo de jovens, divide em 2, né? O que temos e o que não temos. E aí vamos lá, vamos começar com o grupo A. O que devemos conquistar?
como é pregar a palavra no meio jovem underground. O cara pode pensar, não dá para chegar numa roda de galera e falar de Jesus. Eu reli agora há pouco tempo um livro bem legal que se chama Entre a Cruz e o Punhal, né, de David Wilkerson. É um livro que é assim base dessa nova geração de missões urbanas. E como é que esse cara chegou àqueles gang members? Como é que esse cara chegou ali a um povo inatingível? Se parecendo com eles. Porque no dia lá do julgamento daqueles garotos que ele foi acompanhar, ele foi conversar com o juiz. No que ele foi conversar com o juiz, prenderam ele, porque acharam que ele ia ameaçar o juiz. E ali tiraram foto ele com a Bíblia, assim, no dia do pior julgamento dos Estados Unidos, num fato horrível que aconteceu, de membros de gangue que mataram um menino cadeirante. E aí, esse cara, no outro dia, depois de uma semana, vai no território das gangues, e ele é reconhecido pelas gangues. Fala, é aquele pregador. Ele também já foi preso. Olha só, como eles ligam, né? Pô, é aquele cara, ele já esteve aqui. Poxa, é aquele cara que não vai apontar um dedo para mim. E aí você pega um link do que podemos fazer com essa população e a palavra de Deus. Quando eu comecei a ir nos skate parks, isso algum tempo atrás, no começo dos anos 2000, quando eu comecei e voltei a andar de skate com Jesus, né? Eu comecei a andar em 1975, mas nos anos 2000 eu me converti. E aí eu passei a andar de skate com Jesus Cristo, uma coisa muito simples. Eu comecei a andar de skate. E eu fui lá, e aí o Fernando tá aqui, num skate park aqui de Barueri, do Belval. A gente começou a fazer um rolê de skate, e no final do rolê de skate eu falava, pô, eu vou fazer uma oração, alguém quer orar comigo? E o skate park vinha orar. Parava todo mundo, porque a gente andou de skate juntos, né? E aí a gente passou a fazer um outro grupo em São Paulo. Em São Paulo, numa das melhores pistas daquela época, no centro de São Paulo, a gente começou a orar depois do rolê de skate. E começou a juntar 30, 60, 80 jovens e parava o skate park para orar e escutar uma palavra breve. Aquilo começou a criar pessoas ali dentro que gostavam daquilo e que passavam a ir às terças-feiras não só mais para andar de skate, mas para andar de skate, orar e escutar um pouco da palavra de Deus. Aquelas pessoas começaram a ser transformadas, ministérios começaram a olhar, e hoje nós temos não sei quantos ministérios, talvez o Bob, que é presidente do Christian Skaters, ele saiba melhor quantos mais ou menos ministérios atuantes no skate nós temos no Brasil. Nós temos um, por exemplo, que o Macaúba, que está aqui, a esposa, representa o que é skate house. É um ponto de apoio ao skatista. Uma casa em São Bernardo do Campo, com pista de skate, lugar para dormir e lugar para ser ministrado na palavra de Deus. Isso tudo surgiu daquele começo simples, ok? Esse foi a história dos primeiros grupos. Me possibilitou hoje sair do Brasil e ser missionário na Europa, na Itália. Por quê? Hoje tem gente aqui que faz o que eu comecei a fazer muito melhor do que eu. Jovens muito mais aptos a pregar a palavra, muito mais dispostos, contextualizados e tudo mais. Bom, é possível pregar a palavra no nosso meio? Está aí. Aqui você talvez não tenha uma nitidez muito boa das fotos, mas esse cara aqui, por exemplo, é o Juca Bala. Ó. Esse cara tem a cara toda tatuada, o corpo inteiro. Eu sou fichinha perto dele. Então o Juca, num campeonato de skate, o Alisson que tirou essa foto, que é o nosso fotógrafo, o Alisson tirou essa foto no momento que eu dava a Bíblia no Campeonato Brasileiro de Skate em Guaratinguetá, onde eu estava correndo o campeonato. Porque apesar da silhueta, eu ainda corro campeonato de skate, né? Ainda estou nesse meio. E aí, o Juca pediu uma Bíblia, né?
O Juca pediu uma Bíblia, falou, pô, pastor, eu queria uma Bíblia. Eu falei, toma a Bíblia, filho. Nós estamos aqui para dar Bíblia. Bom, e aí você pega diversos outros, ali a gente tem um meio profissional todo, ali embaixo, no meio, na foto central, é numa pregação, e a gente abrindo uma caixa de Bíblia, aquelas mãos estendidas ali são jovens para pegar a Bíblia. Beleza? Aí você tem alguns momentos que a Skateboard Bible nos proporcionou. Bom, e aí você vai para o grupo B dos jovens. Temos muitos jovens na igreja. Quem aqui é líder de ministério? Todo mundo tem bastante jovem na igreja? O que é mais fácil você perder hoje? O jovem ou o velho? Por quê? Porque é a época da opção, é a época da decisão, é a época das ofertas. Cara, o mundo vai fazer um monte de oferta para esses meninos. O mundo vai fazer um monte de oferta para o jovem. E ofertas boas, não são só ofertas, vem, vou te zoar, vou te transformar num nóia, né? Você vai se prostituir. Não, ofertas boas. Vou te inserir no mercado de trabalho, um bom emprego, né? Estabilidade, um casamento, né? Olha os seus, eu vou te dar. Então, o mundo vai dar várias opções, né? E esse jovem, o que nós temos que fazer? Primeiro nós temos que incentivá-lo, apoiá-lo e promover as suas missões. Cara, se um jovem chega para você no seu ministério e fala, estou pensando em fazer um ministério com jogo de tabuleiro. Aí você fala, meu, vai para a África, mano. Você quer ser missionário, vai para a África. Porque esse é um contexto hoje que se fala, né? Pô, missionário, África, Ásia, né? Oriente Médio. Aí a irmã que pregou agora, que ministrou agora, falou, pô, e a depressão? Tá bom, eu estou do lado de um país, hoje eu moro na Itália, onde eu sou missionário, num campo missionário fértil, com uma população de mais ou menos de 1% de cristãos, com acesso à palavra de Deus, né? Cristão de verdade, que leem a Bíblia, menos de 1%, e com muitos frutos. Do lado você tem Suíça. A Suíça é um país que ninguém pode falar, cara, você anda na Suíça, dá raiva. É sério. Você anda na Suíça assim, você olha, você fala, não tem um papel de bala no chão. Ninguém dá, sei lá, pelo perdão da palavra, ninguém cospe no chão. Né? Acho que tem cuspidouros. Eu não sei, mano. É esquisito. Aí a pessoa chega no coiso, ela vai atravessar a rua, nem olha para o lado se está vindo uma Lamborghini a 320 km por hora, porque o cara da Lamborghini vai brecar. Dá raiva, os caras são muito certinhos. Só que a Suíça está no ranking em segundo lugar com suicídio na juventude. É o lugar que mais o jovem se suicida, depois do Japão. Por quê? Não tem mais o que conquistar. O cara tem, você fala assim, eu vou te dar. O evangelho de chocolate lá não funciona, né? Aquele assim, Deus, estou te vendo que Deus vai trocar o seu carro. O cara não precisa de Deus para trocar o carro. Ele troca o carro, né? Deus vai te dar uma casa. Não precisa, o governo. Se eu não tiver dinheiro, o governo me dá. Né? Você vai fazer viagens internacionais. Para, velho, com 30 euros ele pega uma EasyJet e vai para outro país, vai e volta. Esse evangelho não funciona. O que funciona é a palavra de Deus, que traz esperança. Então, essa cultura do suicídio, porque lá virou cultura e pode, porque na Constituição da Suíça diz que você é como se fosse Deus, você tem o direito de parar a sua vida a hora que você quiser. Então você pode sim ir a uma clínica e fazer eutanásia por 10, 7 mil euros. Olha só onde, ou se não, ir para uma das pontes e se jogar. Eu tenho um vídeo meu gravado no YouTube, não fazendo propaganda no meu canal no YouTube, mas eu tenho um vídeo meu numa barragem de 100 metros de altura, onde na entrada da barragem tem um telefone para, antes da pessoa se jogar, ligar. É doideira, mano. E lá se jogam.
Bom, a gente precisa capacitar esse jovem que vai falar para você, pastor, líder de ministério, sociedade bíblica, teólogos, que vai falar, eu tenho, sei lá, um sonho de trabalhar com jovens que faz jogo de tabuleiro, como eu tinha falado. Nós temos a Jéssica, né, em Araçatuba, que ela tem um ministério com jogo de tabuleiros. Ela leva jovens, ela tem um pequeno grupo, né, na casa dela, ela abre a casa dela e ela leva e eles vão jogar. E hoje tem essas empresas de jogos de tabuleiro que mandam jogo de tabuleiro para ela de graça, para ela poder propagar o jogo deles e a palavra de Deus junto. Bom, olha só, eu peguei ali, eu sabia que eu ia ter um monte de teólogo, falei, deixa eu pegar umas frases de expressão, né, que eu achei legal pra caramba, né? Aí, homens velhos declaram guerra, mas são jovens que a lutam. Isso daí é vamos dizer, uma redução do texto aí, de Herbert Hoover, que foi o 31º presidente dos Estados Unidos, bem na época do grande crash da Bolsa em 1929. Esse cara escreve isso porque ele sabe que os homens velhos é que vão fazer as leis, vão bater de frente com outras pessoas, mas na hora de ir para o campo, quem vai é o jovem. Quem derrama o sangue lá é o jovem. Quem também tem que ter contributo da guerra e um saldo da guerra também tem que ser o jovem. Porque não adianta a gente mandar o jovem para a missão, chega lá, ele vai, pelo perdão da palavra, se ferra todo, né? E fala, não dá mais para mim ficar aqui porque eu não tenho condições, vou ter que voltar. E volta como um derrotado para a igreja. Nós temos que prover esse jovem. Nós temos que começar a entender que missão é muito mais do que a gente formar um médico. Não que o médico não seja bom, é fantástico. Mas é o missionário que vai levar a palavra de Deus aonde a gente não pode ir. Então, gente, eu não posso ir, eu vou mandar alguém, porque eu vou estar sendo missionário também. Aí, aquele que conhece o inimigo e a si mesmo vencerá sem batalha, sem morrer, né? Sun Tzu, Arte da Guerra, que é fantástico esse livro, lê. Tem que ler, não tem nada a ver com Bíblia, mas tem tudo a ver com Bíblia, principalmente com missão. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, 60, 30 por 1. Esse alarme foi de 1 hora? Ah não, é telefone mesmo, né? Quanto falta? Falta 25 minutos? Caramba, mano, eu vou ficar mais... Tô brincando, não vou estourar não, reverendo. Mas, olha só, se o que nós semeamos em boa terra, isso já foi falado aqui, vai multiplicar a 100 por 1, o que a gente está esperando para capacitar esse jovem na igreja que está mais disposto do que a gente? Eu estou falando isso de mim, porque hoje eu sou um missionário, mas eu já fiz muito mais do que eu estou fazendo agora. E esses jovens que estão vindo depois de mim, eu tenho que incentivar eles. Eu tenho que falar, vale a pena, dói para dedéu. Você vai lá, você vai ser privado de família, de amigos. Você não vai ser entendido pela igreja. Mas vale a pena. Por quê? Porque quando tu dobrar seu joelho às 3 horas da manhã na cozinha da sua casa, você vai receber uma visitação de Deus como nenhuma outra pessoa recebe. Quando um daqueles garotos que você deu uma Bíblia ou falou do amor de Cristo para ele, chegar para você e falar assim, eu preciso conversar com você. Isso não tem dinheiro que pague. Quando você, numa das suas reuniões, você faz um apelo e 20 jovens secularizados, urbanos, que nunca chegariam a uma igreja, levantam a mão chorando e falam, eu quero tentar esse negócio aí. Cara, essa é a paga do missionário. Bom, vamos falar agora, fazer um merchan da nossa obra missionária, que não é merchan, até porque ela não é vendida. A Skateboard Bible, essa é a capa da nossa Bíblia, que já foi chamada de herege,
já foi chamada de um monte de coisa, mas ela já alcançou, até hoje, quase 8 mil pessoas aqui no Brasil. Ok? Por quê? Foram feitas 8 mil. Eu tenho um problema eu quero aqui aproveitar para usar como, assim, um desabafo missionário. Eu tô com um problemão missionário na mão. Um mega problema, eu gostaria que vocês... Fala, Du, beleza? E aí, galera? Chegou o pessoal da Skate House, missionários nossos, em São Bernardo e no Egito. Nós temos um ponto de skate lá, que são pistas de skate no Cairo, onde nós fazemos distribuição também da Skateboard Bible e da Palavra de Deus. Não fala aqui, não pode. Né? Senão a próxima vez que ele for no Egito, cortam a cabeça dele. Tem problema, tem outro jovem que ele já está fazendo. Aí... Pastor Eduardo Frank, nosso missionário no Egito. Olha só, é assim. Um dia falaram assim, mas pastor, que nem falaram aqui, né? Olha, o maior absurdo teológico que não é teológico, isso daí é gospelológico, né? É um negócio que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que os caras falam que está na palavra de Deus, mas não está porque eles ouviram falar e multiplicaram aquilo totalmente errado. Agora você se vira para traduzir tudo isso para ele. Não. Ok. No translation? Não. O que falam? Ai, pastor, eu sei que se eu começar, eu vou começar a fazer a obra, eu vou começar a minha missão, mas eu sei que quando eu começar, o diabo vai se levantar. Que mundo tu vive, filho? O diabo está de pé antes do mundo quase ser mundo. Ele não senta, o vagabundo não descansa. Entendeu? Ele está ali na sua cola o tempo todo, né? A palavra de Deus fala assim, que ele está doido para te fumar que nem uma pedra. É a minha versão do te tragar, né? Aquele negócio. Mas tudo bem. O cara não para. O foco dele é zoar o cara que tem potencial. O foco dele é tirar o cara de uma missão e falar assim, não, 20 minutos, gostei, me senti nos Alcoólicos Anônimos, né? Meu nome é Bruno, hoje eu não bebi. E não bebi mesmo não, cara, é só assim mesmo. Então, a parada do diabo, ele não senta, ele não descansa, ele não dorme, ele sabe fazer o trabalho dele. Então esse negócio de, o diabo vai se levantar, filho, fica então você sentado, entendeu? Aí você pega esse cara e incentiva ele na missão dele, e ele começa um ministério, não só... Aí o que acontece? Essas pessoas vão para a igreja que a gente evangeliza? Não. Então não é nosso foco. Perdeu o foco. Desculpa falar uma coisa, a Bíblia, todo mundo que ganha uma Bíblia vai para a igreja? Não, filho. Então por causa disso você, como Deus, né, o Deus do seu ministério, você entende que eu não vou dar a Bíblia porque esse cara não vai chegar inteiro. Então ele não é merecedor da palavra de Deus. Cara, boa parte, vamos dizer assim que 2% das pessoas que nós atingimos, elas vão para a palavra de Deus. Elas vão, não só para a palavra, elas vão para uma igreja e se transformam em mísseis teleguiados de ganhar vidas para o Senhor. Eu queria só que os meninos lá da Skate House ficassem de pé, 1 minuto só. Ó, aquele bando de vagabundo skatista, não, estou brincando. Macaúva, Maca. Uma salva de palmas para eles. Aqui também tem o Fê, fica de pé, Fê. Alisson, nosso fotógrafo profissional, mega. Você olha para um cara desse, você fala assim, tá na igreja nada. Vagabundo. E aí ainda sai, né? E fala que é crente, mas eu acho que ele ainda fuma um. Deixa os caras achar, mano. Entendeu? Porque nós não estamos muito aqui para impactar as pessoas que estão dentro da igreja. Talvez impactemos. Nós estamos para impactar a pessoa que não teve acesso à igreja. Porque muitas igrejas, infelizmente, fecham a porta. Porque isso é natureza humana, tá? Fechar porta, fechar caverna, fazer muro, né? Fazer tribo, fazer facção, fazer gangue.
é natureza humana. Natureza cristã é quebrar tudo isso. E a única forma de quebrar tudo isso é Bíblia. É abrir a mente. É ir para fora. É ir cuidar do enfermo. Vestir o desnudo. Né? Falar com quem está desesperançado. Atender o viajante. Essa é a forma. Cristo nos deu essa forma já. Então aí nós temos a Skateboard Bible. Vamos correr, senão eu fico empolgado e gasto esses 20 minutos que eu tenho, que já foram 5 depois que... Bom, Skateboard Bible. Como é que a gente desenvolveu? Aqui você vê a primeira capa da Skateboard Bible, a primeira folha, você tem a capa, ok? Capa da Skateboard Bible. É um skate e ela tem nada. Está escrito Bíblia Sagrada do lado e um skate atrás. Por que isso? Porque ela não liga a nenhuma denominação, religião ou a qualquer outra ou ministério. Ela é uma Bíblia do skate, ponto. Simples. A gente tem que mandar uma informação simples, como aquela de leia a Bíblia. Lembra do beba Coca-Cola? É simples. Só que nós temos uma geração que bebe Coca-Cola, filho. Né? Até umas horas. Mais do que água. E aí você tem, depois da história do skate, que é aquela história dos anos 50, porque isso é uma isca. O cara ganha essa Bíblia e ele vai abrir, e cada vez que ele ganha, ele vai escutar 1 minuto de história da Bíblia. Vai falar, olha, nós fizemos a Skateboard Bible, e aqui você tem história do skate. Depois da história do skate, você tem do skate para a vida, que é aquilo que nós falamos, é o cair, levantar, a perseverança. Depois disso, você tem testemunhos de atletas do skate mundialmente conhecidos, como Christian Hosoi, Dennis Martinez, Steve Caballero, Brian Sumner. São tudo um outro universo nosso. Mas quem está dentro do nosso universo conhece esses caras como se eu fosse falar de futebol, falasse Pelé, Maradona não, sei lá, entendeu? Eu não entendo de futebol, então me desculpa aí. Ronaldinho, não sei, entendeu? Tiger Woods no meio do golfe. Então são caras que têm um impacto, um nome forte no nosso meio, que são hoje cristãos e se converteram por causa que começaram a ler a Bíblia, por causa da palavra de Deus. Bom, como começou o Skateboard Bible? Isso eu gosto pra caramba de contar. Um dia eu ia fazer 40 anos de skate. Olha como começa fácil uma coisa que é um sonho de Deus, né? Muitas vezes a gente complica muito, né? Eu ia fazer 40 anos que eu estava andando sobre esse carrinho, quando um patrocinador meu de madeiras de skate, que é essa tábua, a gente chama de shape, resolveu fazer um modelo comemorativo dos meus 40 anos de skate. E falou, nós temos que fazer. Eu falei, cara, eu não sou um skatista profissional, eu sou um velho que anda de skate, old school, né? E que essa parada de fazer modelo de skate, eu acho muito, né? Umbigo, né? Muito. Aí ele falou, não, mas não podemos deixar passar batido, poucas pessoas chegaram a essa marca de 40 anos, né? Oh, me senti super, né? Orgulhoso com isso. Aí ele falou, vamos fazer? Eu falei, tá bom, então só se a gente fizer, e quando você vender essa madeira de skate, eu posso pôr uma Bíblia dentro do plástico que vai o skate para vender? Ele falou, claro, nossa, ótima ideia, um shape de um pastor, com Bíblia dentro. Eu falei, porque se o cara não gosta de Bíblia, o cara compra outro skate, não vai comprar o meu. Agora, se o cara vê e acha legal, o cara ganha uma Bíblia. Eu fui na Sociedade Bíblica do Brasil, cheguei lá um dia para comprar 5 caixas de Bíblia, aquela pequenininha, brochura, e a Ionice da lojinha falou, oi pastor, que bom que você veio, 5 caixas, nossa, você vai fazer evangelismo na rua? Eu falei, não, Eunice, expliquei o que esse cara queria fazer com o skate, e a gente ia vender nas lojas um shape que ia uma Bíblia junto. Ele falou, é verdade, você é o pastor do skate, né? Eu falei, né? Os caras falam assim, não, o cara, aí perguntam logo, não, você é do Bola de Neve? Não,
Por incrível que pareça, eu sou missionário da igreja, enviado pela igreja presbiteriana de Alphaville. Olha que rock and roll isso daí, velho. É muito bom, pode bater palma. Porque a gente entende reino. É reino, não é denominação. E aí, a Eunice chamou o Ageu. E o Ageu desceu. Você vai falar com o cara que faz os projetos de Bíblia de afinidade. Falei, tá bom. O Ageu chegou, estava eu e minha esposa. Ele falou, você pode me acompanhar, pastor? Eu falei, posso. Ele me levou para uma sala de reuniões. Tu pega um vagabundo de rua, skatista, né? Ele estava bem vestido, de camisa, tudo, uma estrutura daquela mega que é a sociedade bíblica. Leva para uma sala de reuniões, fecha a porta. Eu olhei para minha esposa e falei, vai sair arzinho daquele negócio, é gás. Eu acho que vão matar a gente. Falei, te amo, né? Foi legal pra caramba, mas hoje a gente morre aqui. Aí o Ageu falou, olha pastor, o senhor pode orar? Eu falei, oro filho, Senhor, obrigado, né? Ebenezer, até aqui, Senhor, né? Continua aí por favor. E orei. E aí ele falou, o Senhor, você é a resposta de Deus para algumas orações da sociedade bíblica. Vamos voltar para o tempo do Holocausto. Aquela ideia estava fixa na minha cabeça, que iam me matar. Não, estou brincando. Mas aí ele falou, várias pessoas procuraram para fazer uma Bíblia de afinidade para a população do skate. Ele tinha todos os dados. O skate tem 8,4 milhões. É assombroso. A gente tem que chegar nessa população. Ele me drenou, me pilhou. E chegou para mim e falou assim, você tem condições de desenvolver uma Bíblia para o skatista? Olhei para minha esposa e falei, claro. Né? Eu não continuei, né? Claro que não. Aí, condição eu ia ter de desenvolver uma Bíblia, né? Bom, beleza. Aí eu falei, não, beleza, a gente faz uma Bíblia, né? Não, tá bom, aí você capta recurso. Eu falei, caramba, o cara quer que eu pague o bagulho ainda. Mas quanto é que é esse negócio? A primeira edição saía em 30 mil. Para todas aquelas Bíblias que a gente tinha que fazer. 30 mil real naquela época, velho, 2015 a gente fez. Aí aquela hora eu gelei. Né? Passei do pentecostal para onde? Não. 10 minutos. Aí... Fora os 10 eu tenho mais 15 de pergunta, né? Aproveita a pergunta, galera, tá? Vamos dar uma... Bom, aí o que rola? Eu saí de lá, eu e minha esposa, super animados e super decepcionados ao mesmo tempo. Cara, a gente vai desenvolver uma Bíblia que atinge o nosso meio, é o nosso sonho, a gente orava por isso e bababá, tá, 30 pau. Saí com aquele número na minha cabeça. Onde é que um cara que anda de skate, se você pega um skatista hoje, pega um menino daquele ali de trás, que nem o Bruno, vira ele de ponta cabeça, não cai uma moeda do bolso do infeliz. Cai rolamento, parafuso, mas dinheiro não tem. Entendeu? É verdade. Aí eu saí de lá, eu falei, vamos orar, Paty. Aí eu e minha esposa oramos no carro. Aí ela falou assim, a Paty é a parte mais dura, né? Do relacionamento, ela é mais equilibrada. Eu sou doidão, ela é equilibrada. Tem que ter essa parada, senão... Aí ela falou assim, nós vamos pagar a Bíblia, Deus me falou. Eu falei, legal, né? Eu falei, como? Não, nós damos um jeito no banco. Eu falei, filha, deixa eu te falar uma coisa, nós temos uma conta garantida, isso eu estou abrindo para cá e para as outras 100 mil pessoas que vão ver esses views, né? Nós estamos, e para o meu gerente também, aí, nós estamos 30 mil descoberto, porque eu tenho uma conta garantida minha de 30 mil e eu estou no vermelho. Toda vez que eu entro no banco eu faço assim, ó, né? Porque o gerente já faz assim para mim. E eu estava estourado. Não tenho 30 pau. Ela falou, e o carro? Eu falei, filha, esse carro é do banco também. Esse carro não está escrito Bruno, está escrito Bradesco. Eu estava financiando, pagando o carro, tranquilo. Ela falou, não sei, mas Deus vai dar. Aí eu comecei, sem eles saberem, não, tudo certo, está tudo em ordem, vamos lá, uhul. Então, assim, eu tenho um temor. Aí eu saí de lá, naquele dia, com esse compromisso. Em um ano nós desenvolvemos a Bíblia,
Nós conseguimos os melhores skatistas do mundo para dar depoimento. Nós começamos a sonhar, fizemos capa. Eu e o Alisson fomos para Guaratinguetá fazer a foto da capa. Uma mega estrutura que eu não sei de onde veio. E aí, o que acontece? Nesse meio tempo, eu consegui ficar positivo no banco. Eu fui pagando minhas continhas. Aí, o que acontece? Vem as faturas da Bíblia para a gente pagar. Voltei nos 30 pau negativo. Glória a Deus, mas eu saí de onde eu estava, né? Aí aconteceu. Bom, vamos lá. História com SBB é essa daí. Como é? Fora isso que depois eu vivo, né? Ligo pro Ernie, pelo amor de Deus, não tenho Bíblia. Aquele dilema que eu falei que eu vivo, né? Do missionário frustrado, desiludido. É o seguinte, eu tenho um público gigantesco que me pede Bíblia. Pastor, quantas Bíblias nós mandamos, Alisson, por semana por correio? Se nós tivéssemos, né? A semana toda, o pessoal pedindo, pastor, eu quero uma Bíblia do skate. Eu quero uma Bíblia do skate. Eu quero uma Bíblia do skate. E a gente tem que falar, tem não, filho. Não está tendo, né? Não tem Bíblia. Porque nós temos o público para atingir, e isso em todo o mundo. A Skateboard Bible hoje, ela foi totalmente rediagramada. Nós temos ela já traduzida em inglês, espanhol, português, né? E italiano. Toda traduzida. Para rodar ontem, se quiser. Nós jogamos no negócio lá, na diagramação. E ela roda e a gente vai atender e capacita o missionário. Beleza? Como é trabalhar com essa ferramenta? É assim. É chegar num skate park ou num evento, você tira uma Bíblia da mochila, vem um menino. Sabe a coisa mais legal que eu faço? Às vezes eu deixo minha Bíblia na arquibancada assim, ó, e vou andar de skate. Quando eu volto, roubaram minha Bíblia. É fantástico isso, cara, roubaram minha Bíblia. Tem gente que esquece Bíblia no banco da igreja. Vai na igreja hoje, no setor de achados perdidos, tem casaco, guarda-chuva e Bíblia. É um absurdo. A mim eles roubam. E eu dou glória a Deus. E eu deixo de propósito hoje, sempre. Eu não saio de casa sem uma Bíblia quando eu tenho, porque nós não temos mais. Nós agora estamos tentando fazer mais 10 mil Bíblias. 5 mil em português, 3 mil em inglês e 2 mil em espanhol. Eu já estou produzindo com a Casa da Bíblia da Itália 2 mil em italiano. Então é assim, nós temos público, mas não temos o produto. Nós temos a demanda, mas não temos o produto. Então eu peço que vocês, assim, faço um desafio, peço que vocês realmente ponderem a possibilidade de trabalhar com uma Bíblia que o povo na rua quer. Olha, eu me comprometo, se você decidir trabalhar com essa Bíblia de ministério, de que está aqui ou que está acompanhando pela internet, eu me comprometo de mandar ou fazer pessoalmente uma capacitação de um missionário skatista da sua igreja. E esse cara vai semear a palavra de Deus na sua região. Vamos lá, já estamos. Bom, rapidinho, nova diagramação. Como eu falei, português, inglês, espanhol, italiano e também me pediram em francês. Mudou o layout da Skateboard Bible. Dentro nós tiramos todos, tinha ministérios. Então, Christian Skaters, tinha Skate House, tinha alguns ministérios, nós tiramos todos. Por quê? Eu entendo que essa Bíblia não pode ter um ministério e não ter outro. Então, já que não pode ter um e ter outro, tira todos. Deixa só personalidades. Nós liberamos conteúdo digital mediante aprovação, mediante estudo. Então, por exemplo, tem um ministério na Austrália que quer fazer a Bíblia. Legal, nós mandamos o conteúdo e ele desenvolve pela sociedade bíblica local. Temos o site da Skateboard Bible. Depois, quando terminar, se vocês quiserem, eu tenho uns marcadores de Bíblia que não foi na pasta porque ficou pronto hoje, né? Mas é uma benção. E porque eu cheguei, não, na realidade não ficou pronto hoje, é que estava com o Alisson, eu cheguei da Itália ontem de manhã, e aí só consegui pegar hoje. E então eu tenho um marcador de Bíblia com tudo, que te leva, com QR Code, que te leva para a nossa página no site.
Skateboard Bible Tour. Eu estou vindo para o Brasil, eu vou fazer uma Skateboard Bible Tour. No sábado eu vou estar indo para o Rio de Janeiro, atender todos os nossos ministérios no Rio de Janeiro. Volto, faço Santo André, São Bernardo. Venho para a Zona Oeste de São Paulo, faço todos os skate parks de São Paulo. Depois eu vou fazer Campinas, Sorocaba. Ai, Jesus. E termino a minha viagem aqui de 20 dias ministrando num acampamento de jovens da Batista da Família de Salvador, na Bahia. Caramba! Tudo por causa do skate! Olha só que brincadeira legal! Imagina um missionário assim na sua igreja. Não que eu seja grande coisa, mas olha só. Tóquio, Olimpíadas 2020. Vamos estar lá com a Skateboard Bible numa versão olímpica. Nós já estamos trabalhando isso, desenvolvendo uma versão menor para dar para todos. Quem é a nossa equipe de missionários que vai estar em Tóquio? Eu e os skatistas profissionais que vão correr o campeonato e são cristãos. Os skatistas que já estou falando com eles, falam, cara, me dá a Bíblia que eu jogo na mão da galera. Os próprios caras que são os ídolos da galera vão distribuir essa Bíblia para eles. Skate House. Nós temos a Skate House São Bernardo do Campo. Nós estamos esse ano implantando uma Skate House no Egito. E o ano que vem implantando uma Skate House na Itália. Templo na Itália. Hoje eu sou o feliz pastor, de uma igreja dentro de um skate park. A nossa igreja lá é uma reunião, 2 reuniões semanais, dentro de uma pista de skate, onde os jovens já frequentam, e lá abriram para a gente fazer os cultos. Um detalhe, eles não sabem o que é pastor na Itália. Como eu falei, menos de 1% da população que tem esse acesso. Então eu tenho que me apresentar como um padre protestante. Filho, que padre legal, né? Então, quando eu me apresento como um padre protestante, que eles não sabem o que é o direito a um pastor, eles, cara, isso quebra paradigmas e falam, mas qual é a diferença? Eu falei, a diferença é que eu posso casar, eu posso andar de skate, eu posso desenvolver outros ministérios, posso fazer um monte de coisa, mas o principal, eu posso trazer esperança para a sua vida e a palavra de Deus verdadeira. E eu tenho uma aceitação de 100% com isso. Perguntas? Eu vou falar o que você falou, pode ser?